Mas chegamos ao momento de Deus agora iluminar os olhos do coração. O Senhor tirar escamas, véus espirituais para você compreender a herança e a esperança dos santos. O tema de hoje é a noiva de Cristo, a igreja do Deus vivo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 29, que diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quando se ouve a voz do noivo, a voz de Cristo, há uma alegria por causa da convicção e da fé, a alegria da salvação. Vamos orar ao Senhor. É tempo de ouvirmos o Espírito falar pela palavra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, chegamos ao momento do pastoreio da igreja, do apacentar as ovelhas de Jesus, do alimentar com os pastos verdejantes aqueles a quem tu chamas minha igreja e minha amada. Sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, Senhor, nesta hora nos aquietamos, abrimos o coração, nos tornamos sensíveis à palavra sagrada. Usa o teu mensageiro para abençoar vidas, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosíssimos, eleitos e escolhidos de Deus, selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família, meus filhinhos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada usa muitas vezes a figura do casamento para representar a relação entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento nós vemos Deus chamar-se de marido, e ele falava a Israel, aos judeus, dizendo: você é minha mulher, marido e mulher. No Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo dizendo: eu sou o noivo e a igreja é a minha noiva. Então nós precisamos de entender que há uma riqueza muito grande nesta relação entre o noivo e a noiva, entre Jesus e a sua igreja. Porque sem este entendimento não há uma relação saudável e quizás frutífera. Nesta relação noivo e noiva não existe a palavra divórcio. Ninguém é trazido para fazer parte da noiva de Cristo para um possível divórcio. Não existe. A nossa relação noivo e noiva, Cristo e a sua igreja, é uma relação eterna. Você sabe por quê? Porque ela começou desde antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o nosso espírito, Ele criou como ovelhas dele, como eleitos dele, como salvos dele. E quando Ele nos faz ouvir a palavra e a pessoa vem, isto é um dom que é impulsionado por Deus para a ovelha. Ele mesmo disse: vós, estava falando aos fariseus, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas creem, as minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas seguem a minha voz. Por que seguem? Porque há uma relação entre o noivo Jesus e a sua igreja. Então nós vamos ver isso primeiro numa linguagem figurada nesta relação noivo-noiva,
que o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, deixou em Ezequiel 16:8. Ele diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então veja qual é a relação que Deus tem com a sua igreja. Primeiro, é uma relação de amor. Deus não estabelece uma relação de medo, de tensão, de vida ansiosa. Meu Deus, será que eu posso ir para o inferno? Não posso. Ele diz: não, eu tenho um tempo de amores. Depois a igreja tem uma cobertura de Deus. Ele disse: eu cobri a tua nudez. Ou seja, quando nós chegamos à igreja, nudez significa o quê? Pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. E diz que ele nos cobre. Deus não é um Deus de acusação. Aliás, ele deixa claro, dizendo que se alguém nos acusa, é ele quem justifica. Então eu tenho um tempo de amores, eu te cubro na tua nudez. E depois disse: eu jurei e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez que a obra do Espírito Santo de Deus se manifestou na nossa vida, nos convenceu do juízo e da justiça, nos atraiu à sua casa e nos selou para o dia da redenção, passamos a ser de Deus definitivamente. Ou seja, se manifesta e materializa aquilo que ele prometeu. Mas uma das coisas que eu mais amo na minha relação Deus e igreja, o noivo e a noiva, é que é uma relação de amor. Ele chamou da igreja da minha amada. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Você sabe, o espiritismo, a pessoa vai no espiritismo, não cumpre as regras do gongá, do altar, e sai cajado em cima da pessoa, e vingança, e morte, e tira o marido, e mata os filhos. Essa é uma relação estranha, de fogo estranho. Eu não subo no altar numa relação amedrontadora, numa relação tensa. Todas as vezes que eu me manifesto diante de Deus, seja na minha casa, no meu escritório, aqui na igreja, na minha capela, no meu altar, eu sempre tenho uma relação de amor. Eu não vejo Deus como um pai vingativo ou mau. Eu vejo Deus como um Deus bom. Esta é a relação que Deus estabeleceu. Agora veja que o apóstolo São Paulo mostra a realidade desta relação já no novo pacto. Em Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Veja, a relação de Cristo com a sua igreja é de amor. E diz que Cristo faz esta analogia entre casamento, vocês sabem, o casamento, o matrimônio, a relação de um homem com uma mulher, do Cristo com a sua igreja. E ele diz: ama a tua mulher, marido, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Depois diz o versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quer dizer que o que lava a igreja não é o batistério ou a lagoa onde a pessoa vai lá mergulhar. O que faz a lavagem, a regeneração, a limpeza, a purificação é a palavra. Você sabe, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela penetra, ela corta. Eu fui cortado por Deus e pela palavra de alto a baixo, amado. Diz que ela penetra e vai até onde estão as intenções do coração. Aquilo que a ultrassonografia, o raio-x, o exame clínico não consegue detectar, a palavra vai lá. É como uma espada de dois gumes. Ela corta o pregador, corta o ouvinte, e ela separa juntas e medulas, espírito da carne. Ou seja, toda vez que a palavra é manifestada e chega à vida de um eleito, há uma lavagem.
o pecado, a sujeira, os erros, o passado, isso tudo é limpo. Ficha nova. Paulo disse aos Coríntios: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas, o pecado, o mundo, os erros passaram. Eis que tudo se faz novo. Depois ele diz no versículo 27, para apresentar a si mesmo. Então ele diz: eu ofereci as condições. Eu purifiquei, eu dei a palavra, eu lavei. E agora, o que eu apresento? O que é a igreja? Ele disse: primeiro, é uma igreja gloriosa. Não tem mácula, por quê? Porque a mácula é o pecado que ele nos cobriu e que encravou na cruz do Calvário. Então, quando Deus olha para nós, ele vê uma igreja gloriosa, não tem mácula, não tem rugas, quer dizer, não envelhece, nem coisas semelhantes. E aí vem a grande revelação de Deus. Ele disse: eu quero uma igreja santa e sem defeitos. Por que a igreja é santa e sem defeitos? Porque quem vem trazido por Deus e passa por essa lavagem, diante de Deus ele é santo e é irrepreensível. Logo Deus não me olha e diz: Miguel. Deus diz: meu amado. Porque a obra da cruz se manifesta na nossa vida. Então, versículo 32 ele diz: grande é este mistério. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então, se há um grande mistério, nós temos que compreendê-lo. Você está de acordo? De acordo. Não pode ficar uma coisa oculta, porque o que você ouve falar que é igreja, não é igreja. O indivíduo pode ter um templo com uma placa dizendo igreja, mas igreja não é o templo e o santuário. Isto é a casa do Senhor. Igreja é o povo, é o corpo de Cristo, somos nós. Por isso é a importância que nós damos ao ensino da palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais você de glória em glória vai tendo a imagem de Deus, mais puro, mais santo, mais santificado você vive, e a sua relação com Deus deixa de ter obstáculos. Você tem acesso a um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo sangue. Então, é muito interessante, Jesus pagou o preço para este noivado, que vai acabar num grande casamento, as bodas do Cordeiro. Então, a noiva se encontrará com o noivo. E ele diz em Atos 20, 28, atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes, a igreja de Deus, portanto a igreja é de Deus, a qual igreja ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o preço da tua vida. Por isso é que uma ovelha tem tanto valor quanto tem as 99 ovelhas. Deus é capaz de deixar as 99 aqui e vai atrás de uma ovelha perdida. Você sabe onde que Deus me encontrou? Eu era um católico apostólico romano. Eu era um seguidor de Nossa Senhora de Fátima, de São Judas Tadeu. Eu era supersticioso. Quando o papai adoeceu, eu também fui na bruxa, eu também fui no espiritismo. Eu andava perdido. A igreja católica não dá norte, não dá bússola. É todo um sincretismo religioso. Ora é idolatria condenado por Deus, ora é infalibilidade do Papa, ora é o purgatório, ora é celibato. Isto tudo é contra a Bíblia Sagrada. Então eu era um cego perdido no meio de um tiroteio. E Deus foi tão bom, pastor, que Ele foi num hospital em África, em Angola, em Luanda, depois de um acidente terrível que eu tive no exército, polifraturado, politraumatizado, 7 fraturas na perna esquerda, 2 expostas, tendões dilacerados, fêmur direito, cóccix, bacia, braço, rosto desfigurado. Eu virei um legume. Mas eu era dele. E o Senhor pegou aquele monte de cacos que a minha vida havia se transformado e fez um vaso novo. E hoje posso ser o seu pastor. Então, por isso é que eu digo tantas vezes aqui no altar: tão certo como Deus vive. Para mim isto aqui é intocável. O Deus vivo da Bíblia Sagrada é o meu Deus. E esta relação
não houve um preço que eu tivesse pago. Eu não paguei nada. Aliás, eu sequer pedi, ninguém me pediu autorização para eu ser um pecador. Eu nasci em pecado por causa do pecado de Adão e Eva, por causa de Adão ter pecado. E Cristo, por eu ser dele, foi e me buscou. A cada um de nós, ele buscou num caminho, num lugar. Cada um tem um testemunho, cada um tem alguma coisa do que era, o que Deus fez e o que nós somos hoje. Efésios 5, 25, ele diz: maridos, amai a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, houve um preço caro. Por isso é que Deus quer que a relação entre ele, a igreja, e o noivo seja uma relação de amor, exatamente como ele obriga. Isto aqui é um mandamento: o marido a amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja o quê? Incondicionalmente. Então, quando ele disse que nós temos que amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, você sabe, o marido tem a obrigação de se sacrificar pela esposa. Irmão amado, você tem a obrigação de dar importância à tua esposa, que lhe é devida, criar o bem-estar para a tua esposa, cuidar da tua esposa. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: nenhuma esposa deve temer submeter-se a um homem que a trata como Cristo trata a igreja. Nenhuma. A mulher não tem nenhuma reserva. Quando ela vê o marido amá-la, cuidando, dando importância, sabe, se sacrificando pela mulher, essa mulher não tem nenhuma dificuldade de submeter-se e submissa. Porque ele diz assim: o meu marido me ama como Cristo amou a igreja. O meu marido cuida de mim como Jesus cuida da sua igreja. Meu marido dá importância à minha vida como Deus dá importância à sua igreja. Igreja é a coisa mais importante que Deus criou nesta terra. É a única reserva moral desta terra. E Deus ama tanto a sua igreja, tanto que ele disse: então agora eu quero que isso passe ao casamento. Então, às vezes, a esposa diz: mas o meu marido não me dá importância, está cuidando mais do carro do que de mim, apóstolo. Está errado o seu marido. O marido que tem uma esposa que se submete conforme Deus manda, é aquela mulher que vê no marido o trato que o Cristo Jesus tem com a sua igreja. Cristo nunca insultou a igreja, nunca. Marido não pode insultar. Cristo nunca teve violência verbal com a igreja, não. Violência física, não. Então não pode haver. Ontem uma senhora me chamou, eu estava estudando, ela sabe que eu fico estudando sábado à noite, e me chamou aos prantos: apóstolo, por favor me socorra, o meu sobrinho entrou aqui na minha casa e me deu uma cabeçada. Eu disse: diga a esse homem se ele sabe quem é Maria da Penha, e depois diga a ele se ele sabe quem é Jesus. Porque, irmãos, a relação da igreja com Deus começa dentro da nossa casa, entre marido e mulher. Quantas mulheres são viúvas de marido vivo? Quantos maridos são viúvos de mulher viva? Porque esta relação que Deus disse que se sacrificou pela igreja, deu a sua vida, disse: isto tudo tem que passar para dentro de casa, na relação de marido e mulher. Versículo 26 diz, 5, 27, a igreja, e depois no versículo 26 diz assim: para que santificasse, tendo-a purificado. Então, a relação do sacrifício de Cristo com a sua igreja é uma coisa que tem que ter reflexos na nossa relação de marido e mulher. Então, se a pessoa tem em casa uma relação má, ela nunca compreende a relação entre Deus e a igreja. Por isso tem tanta mulher que tem medo do marido, o marido tem medo da mulher, violência. Todos os dias você ouve falar essas coisas. Em João 17 e 19 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja a importância, senhor, senhora desta igreja, de você ouvir e ouvir e ouvir, e a insistência da palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra é libertadora, a palavra é santificadora. Sem palavra, Roberto, não há vida espiritual, não há relação com Deus. A pessoa fica com medo, porque eu vi um demônio que me pegou, porque perdi a salvação, Deus riscou o nome do livro da vida, porque ele não conhece esta relação. Então a igreja não pode ser encontrada infiel, porque a Bíblia diz que haverá um banquete nupcial, e o banquete nupcial começa aqui. No livro do Apocalipse 19 diz isso: alegremos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quer dizer que haverá um momento de um casamento. Jesus vem buscar a sua igreja e haverá um casamento, haverá uma boda, e diz que esta noiva já está ataviada. Ela não pode ter ruga, ela não pode ter defeitos, ela não pode ter mancha, ela não pode ter mácula, não pode. E isto, vou lhe dizer uma coisa, tem que começar pelo altar. Tem que começar para quem sobe nesse altar, amado, que não pode oferecer fogo estranho diante de Deus, porque quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho, Deus se irou e os consumiu na hora. Infelizmente, essa imagem de igreja no Brasil está totalmente maculada, virou lugar de negócio da fé, virou lugar onde as pessoas, na sua fraqueza, são humilhadas em trocas e barganhas de dinheiro com Deus. Então por isso é que quando se fala em igreja no Brasil, todo mundo treme. Não fala igreja não, pastor, tá. Você sabe, isso tem custado ao meu sangue, tem custado a minha vida. Há 40 anos que eu luto por isso, para que a noiva seja fiel, porque a Bíblia diz que nós vamos morar eternamente com o marido. Em Apocalipse 21, 2, ele diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando fala povos de Deus, quem são? São os gentios predestinados, que somos nós, os descendentes de Jafé, e os semitas. Quem são os semitas? Os judeus, descendentes de Sem. Pastor, e aquela terceira figura dos filhos de Noé, o Cão, o Canaã? Esse é maldito, é filho da perdição, é a descendência da perdição. Deus só trabalha com gentios predestinados e judeus, cuja nação foi consagrada a Deus por decisão dele. Não que haja alguma coisa especial nele, é porque Deus os amou, e ponto. Como Deus ama a sua igreja, e ponto. Então a igreja espera o noivo. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, e ele vai levar só os fiéis às bodas, e ele disse: eu vou habitar com a minha esposa para sempre. Então a igreja é uma noiva que está esperando a chegada do noivo. Por isso Ezequiel tinha dito em Ezequiel 16:14: correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. Olha como é que o profeta Ezequiel já falava da igreja. Ele disse: olha, a fama correu por todas as nações. Porque a igreja, disse ele, tem uma formosura, é bela aos olhos de Deus, perfeita. E por que a igreja é formosa e perfeita? Porque ela tem a glória do Senhor. Ele diz: fui eu que coloquei a minha glória em ti. Então isso aqui não é uma reunião social, isto aqui não é um Rotary, com todo respeito, nem um Lions Club, nem é uma reunião de sociedade, de alguma área da sociedade. Aqui não se discute a questão política ou sindicalista. Aqui é a noiva que está sendo cuidada, é a noiva que tem que saber que ela é perfeita, não é
pela carne do homem, pelo sacrifício do homem, é pela glória que ele diz: eu pus esta glória em você, minha igreja. Por isso é que ela é sem mácula, por isso é que ela é santa, por isso é que a igreja de Jesus Cristo não é isso que se ouve falar aí fora. Ele quer uma igreja de pessoas santas. Ele disse isso em 1 de Pedro 1,13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Todos os dias aqui há uma revelação, entenda, Afonso? Isto é Deus trazendo a igreja. Depois ele diz no versículo 14: como filhos da obediência. Vá lá na praia da Barra esta hora, está lá um monte de filhos da desobediência, que não foram aos cultos, que curtiram uma noite de balada, que ficaram bebendo, fumando, e depois domingo não tiveram cara para ir à igreja, vão para a praia. E quando no trabalho pergunta: você é crente? Ele diz: não, eu não vi, não sei quem é esse homem. Nós somos filhos da obediência. E ele diz: o filho da obediência não se pode amoldar às paixões que tinhas anteriormente, quando éramos o quê? Ignorantes. É uma ignorância beber, amado. É uma ignorância fumar. É uma ignorância cheirar cocaína, fumar crack. É uma ignorância prostituir-se. É uma ignorância a pessoa trair o marido ou a mulher. É uma ignorância. O mundo é um mundo de ignorância. Nós também já andamos lá. Mas Deus perdoou a nossa ignorância, amado. Versículo 15 disse: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Agora veja isto, lindo. Não olhe para o relógio, por favor. Olhe para o altar. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quer dizer, o que mostra a santidade não é a conversa fiada, é o procedimento, é a forma como o marido trata a esposa, amado. É a forma como a esposa trata o marido. É a forma como os filhos veem o padrão, o espelho nos seus pais. O filho pequeno, jovem, adolescente, ele precisa de ter um padrão, ele precisa de ter um exemplo. E onde estão os exemplos? Você ainda vai encontrar onde? Na escola, na universidade, só se fala palavrão. Aliás, até é proibido de ler a Bíblia nas escolas aqui no Brasil. Tem kit gay, mas é proibido ler a Bíblia. É proibido fazer uma oração. Brasil, acorda! Pátria amada, gentil, acorda. Sem Jesus nós nunca seremos uma nação abençoada, amado. Feliz é a nação cujo Deus é Jesus Cristo. Então ele disse: santos no vosso procedimento. Deu palavra, amado, se vire, tem que cumprir. Assinou, tem que cumprir. Se comprometeu, tem que ir à frente. Se casou, não venha depois com a desculpa cá, que não presta, que não serve. E o procedimento santo? Pode um procedimento santo também ser equivocado? Pode um homem de Deus mentir, uma mulher de Deus mentir? Sabe o que a minha avó católica dizia? Ave Maria. É o procedimento, é o dia a dia. O culto é 9? É 9. O culto é 6? É 6. Tem compromisso com Deus? Tem compromisso com Deus. Essa coisa de dizer, você sabe quantas pessoas estão agora na internet participando do culto? Se você está em outro país e não pode chegar aqui, bendito seja o nome do Senhor, porque você nos ama e nos prestigia. Mas há gente aqui no Rio de Janeiro que acordou hoje e disse: quer saber de uma coisa? Fique lá o português sozinho. Estou sozinho não, amado, a igreja está cheia. Nunca ficarei sozinho. As pessoas sabem da credibilidade da minha vida. Mas você ficou em casa e diz: não, eu agora eu poderia ir à igreja.
o senhor orou muito para Deus me dar uma casa. Eu comprei a minha casa na Barra e agora a Barra é longe. É longe? A Barra é longe? É porque você tem o coração longe de Deus. Aliás, nunca mais ninguém peça para eu orar, para pedir casa no Recreio na Barra. Todo mundo que pediu casa e eu orei, Deus deu, não voltou mais à igreja. Não oro mais por causa na Barra, nem no Recreio dos Bandeirantes. É como o carro. Pastor, ora, eu preciso de um carro. Eu oro, Deus, dá um carro para esse irmão, um carro bom. Não é um carro de 3 rodas, um carro bom. Deus dá. Aí o irmão não vem à igreja. Aí eu passo por ele em algum lugar, irmão, nunca mais. Pastor, estou cuidando do carro. Então que esse carro se envenene todo e quebre todo, para você voltar para a igreja. Quer dizer, Deus dá a bênção e o troco que a pessoa dá, eu desprezo a Deus. Eu estava muito bem na igreja, o senhor começou a falar de casamento, que eu tinha que casar, eu não volto mais à sua igreja, porque eu não quero me casar, eu quero só tico-tico no fubá. Então eu vou para um lugar onde não se fala em casamento, cada um pode fazer o que é da vida. Amado, isso não é igreja santa e imaculada. O povo deste ministério sabe que tem compromisso com o seu casamento, sim. Tem que casar no Senhor. Nós aqui até facilitamos, uma vez por ano fazemos um casamento coletivo, mas a pessoa tem que se casar no Senhor, porque não há noiva de Cristo sem casamento, amado. Não tem. Você acha onde Jesus disse na sua Bíblia? Mateus capítulo 12, versículo 2. Então agora você vai ter uma relação tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá é a pessoa que não quer compromisso, que é para qualquer momento, toca fora e vai embora. Porque na hora que assina, você sabe, tem compromisso. Na hora que bota o anel, tem compromisso. Na hora em que vem diante do altar, jurou, o altar santificou, está preso pelo que jurou, amado. Não tem mais esse negócio, não, porque eu me casei, mas eu não sabia, depois é que eu fui ver que o meu marido tinha chulé. Tem um pó amarelo, como é que se chama o negócio? Granado. Tem o spray da granada agora. Passa tudo, meu amado. Ou então o irmão dorme com os pés na cozinha e o resto do corpo na casa. Pastor, porque eu não sabia que eu não sabia, tinha que pensar antes, meu amado. Por isso é que nós aqui na igreja não vamos casar mais ninguém sem passar por um grupo de bispos. Porque um dia perguntei aqui a um rapaz que ia se casar: por que você quer casar tanto? Porque ela beija muito. Amado, mas ninguém vive de beijo muito todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Se você casou porque ela beijou muito, ela vai ter TPM, amado. Você nunca mais vai beijar. E as irmãs do TPM digam amém. Honestidade, é isso mesmo, honestidade, sinceridade. Isto é bom comportamento. E os irmãos que gostam de uma TPM digam amém. Nenhum gosta. Ninguém. Vamos voltar à mensagem, senão o irmãozinho já vai embora. Peraí, vai rasgar o cartão do mesmo. TPM é tensão pré-menstrual. Aquilo que você tem, meu amor. Todas têm, todas. Até mamãe com 91 anos tem. Os homens não têm nada. Nós somos purinhos. Olha as irmãs revoltadas. Que Deus tenha misericórdia, tão certo como Deus vive, isto vai passar da igreja. E gente, por causa de mim, eu é que estou atrasando o culto, já é meio-dia, temos que correr um pouco. Então, você sabe que Deus só age onde há uma noiva pura. No livro do Apocalipse fala das 7 cartas às igrejas da Ásia. 5 dessas igrejas tinham problemas. Igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Igreja de Pérgamo tinha uma doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Igreja de Tiatira tolerava Jezabel. Igreja de Sardes estava como morta.
Igreja da Laodiceia era uma igreja morna. Então, das 7 igrejas, 5 precisavam de entender que estavam procedendo erradamente. Por isso é que Deus escreveu ao anjo da igreja. E eu às vezes ponho-me a pensar, se Deus escrevesse uma carta para a nossa igreja, aí ao anjo da igreja, Cristo vive em Jacarepaguá, o que ele diria da nossa igreja? Ele iria elogiar a fidelidade, a dedicação? Ou Deus, como fez com estas 5 igrejas, iria ter queixas da igreja? Amado, este ministério prega a verdade. Este ministério segue o louvor a Deus da palavra. Este ministério vive a nova aliança. Este ministério rejeita a falsa doutrina. Este ministério tem uma vida de santidade e consagração. Somos uma igreja sem manchas, sem rugas, sem defeitos. Uma igreja santa. Claro que é uma igreja de gente. Somos gente. Todos nós somos suscetíveis de ter erros, problemas. Mas nós estamos ensinando a igreja a falar e a viver segundo a genuína graça de Deus. Como seguidores de Cristo, como inimigos do mundo. E sabemos que esta palavra corrige a vida, prepara para o serviço do reino. A Bíblia diz que somos santos como Deus é santo. Então, eu queria caminhar para esses 5 minutos finais, se você me permite, por gentileza. Porque no capítulo 19, versículo 9 do livro do Apocalipse, diz assim: por isso cingindo, 19. Então me falou o anjo e disse: bem-aventurados aqueles, felizes, do original grego makarioi, grego koiné, o grego koiné. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Onde começa esta ceia, esta comunhão com Deus? Aqui. Aqui. Agora você sabe que esta noiva, que não tem mácula, não tem defeito, não tem rugas, é uma noiva que tem que estar preparada para as grandes manifestações de Deus aqui na terra. Porque Deus não age atrás de um confessionário, senhores. Deus não age atrás de uma batina. Deus age onde a palavra é pregada, onde o Espírito Santo de Deus prega. E Deus quer que a nossa igreja se habitue a ver coisas grandes e incomuns. E eu queria que nestes 5 minutos finais, no livro de Atos dos Apóstolos 11:9, o Senhor diz isso: segunda vez falou a voz do céu e disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. Você sabe, o que Deus quer a partir destes tempos novos de renovação, de avivamento da igreja? Deus quer fazer coisas incomuns entre nós. Então, quando Deus purifica, quando Deus fala, quando Deus se manifesta e Ele purifica, você não considera uma coisa comum, porque seja a cura de uma dor de dentes até a mais terrível doença, isto não é coisa comum. A salvação de uma vida não é coisa comum. A transformação de um lar não é coisa comum. A abertura de uma porta não é coisa comum. Então, você sabe que Deus quer fazer coisas incomuns. E eu creio e eu recebo para a minha vida. Porque, amados, algumas pessoas viram sonhos morrer com o tempo. Foi passando, você sabe, a esperança que se adia faz adoecer o coração. E há pessoas que foram adiando, viram seus esforços frustrados. Hoje o Brasil tem milhões de pessoas que afundaram e empobreceram com o próprio país. Quantos empresários naufragaram com a crise? Quantas pessoas empurradas pelas dificuldades e vivem uma vida comum? O que é uma vida comum?
Uma vida comum é uma vida de problemas, é uma vida de doença, é uma vida de lutas, é uma vida de sofrimento, de choro. Mas Deus quer que você viva uma vida incomum. Quando Deus faz, não chames mais a uma obra de Deus coisa comum. É coisa sobrenatural. Então, você tem que aprender que no meio da crise você pode prosperar, porque Ele faz coisas incomuns. Você pode enriquecer no meio do deserto. Deus não te chamou para rastejar, Deus te chamou para voar alto, teres um voo incomum. O escolhido não pode ter uma vida comum. Deus transforma a vida em algo extraordinário. Deus faz do pequeno um homem grande. Deus não faz nada comum, Deus não faz nada limitado. É no altar que começa a vida incomum. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu quero ter uma vida incomum. Que as pessoas digam: olha, esse homem aí tem Deus, esse cara aí é cheio do Espírito Santo de Deus, essa família é bendita, essa igreja tem o poder de Deus. Porque cada vez que você vem aqui, algo incomum se passará na tua vida. E não chames de comum ao que Deus purifica, ao que Deus faz. Então hoje, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, o que você chamou de limitado, Deus vai torná-lo ilimitado. O que você chamou de impossível, Deus vai chamar de possível. O que você chamou de pequeno, Deus vai chamar de grande. Você vai conquistar o que nunca sonhou. Deus vai fazer mais do que você pediu ou pensou. E ao que Deus chama e purifica, não chamamos de comum. Esse crentezinho aí, isso não é uma coisa comum. Arrancar uma pessoa das garras de Satanás, trazê-la para dentro de uma igreja, não é uma coisa comum, amado. Fazer um empresário ser um homem honesto não é uma coisa comum. Fazer um político ser um homem sincero não é coisa comum. Então Deus fez na minha vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida, na nossa vida. Não chames de comum ao qual Deus purificou, amado. Você vai ver a partir de agora Deus manifestando coisas que as pessoas vão dizer: eu não acredito, como era nos tempos de Davi, amado. Então Salomão, filho do rei Davi, ele não queria viver à sombra das coisas do pai apenas. Então um dia ele disse assim: eu vou fazer uma coisa incomum. Todo mundo manda matar um boi, eu vou matar 1000 bois. E Deus disse: anda cá, Salomão, senta-te aqui comigo. O que você quer? Pede-me o que quiseres, eu vou te dar o incomum. Ele disse: Senhor, a única coisa que eu preciso é sabedoria para governar o povo. E Deus disse: você vai ter sabedoria, mais sábio de todos os homens, mas eu vou fazer o seguinte: junto com a sabedoria, como você fez uma coisa incomum, eu vou fazer uma coisa incomum. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honras, eu vou te dar a glória, eu vou fazer o incomum na tua vida. Chacamanta corrobabaxena barabasa. Meu amado, receba a manifestação do incomum de Deus, amado. Ninguém pode sair hoje daqui dizendo: a minha vida é a mesma. Deus mudou tudo. Foi Ele que purificou. E Ele disse: não chame de comum aquilo que eu chamo de sobrenatural. Estar neste púlpito não é uma coisa comum, amado. Eu não poderia, de hipótese alguma, eu não tenho nada de bom em mim. Eu também sou um vaso de caco, de pó, não presto também na carne. E Deus disse: eu vou fazer de você um profeta. Então, amado, eu quero saber quem crê nisto, amado. Eu estou aqui me esgoelando e há pessoas aí de braço cruzado. Ouça, meu amado, você tem que crer que quando Deus se manifesta, nada mais é comum. Nada mais é comum na vida. Tua empresa será uma empresa tão abençoada, você vai até chamar carro de pega de dinheiro para levar para o banco, aqueles carros blindados, amado.
A tua família vai ser incomum. As pessoas vão olhar e vão dizer: o que esta gente tem, meu amado? Não lhes falta nada, eles vivem felizes. Está todo mundo aí fora desesperado, e a pessoa está dando glória a Deus, está botando um hino dentro de casa. O que é isto? É o incomum de Deus. 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 É o sobrenatural de Deus. E o que Deus purifica, o que Deus age, o que Deus se manifesta. O médico vai dizer: como pode? O advogado diz: mas tínhamos perdido. O vizinho vai dizer: como é possível? Olha, amado, alguém pode ter entrado aqui hoje com a vida rastejando como cobra, no fundo do poço, no tremedal de lama, escravo do demônio, da bebida, do pecado, do fumo, da droga, não importa, do pecado que seja, amado. Se Deus te purificar, amado, se Deus te purificar, amado, nunca mais chame de comum. Nunca mais chame de comum. Nunca mais chame de comum, amado. Quer dizer, a pessoa se habitua à rotina e acha que esse negócio é tão simples, apóstolo. É só pegar o BRT, já pulo ali, venho, bato palmas, vou... Amado, a tua vida é incomum. Encantamento não vale contra a tua casa. Tua fonte de renda não pode o devorador tocá-la. A tua família é bendita. Não chama de comum ao que Deus purificou. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga mais uma vez: glória a Deus. Diga mais uma vez: glória a Deus. Deus! Fica de pé, dá um glória a Deus forte, irmão. Levanta as tuas mãos, dá um glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, amado. Eu sinto o Espírito Santo se mover aqui. Há coisas incomuns sendo feitas. Há algo incomum sendo feito. Se você não crê, problema é seu. Há algo incomum sendo feito. Glória a Deus. Tu és vivo, tu és verdadeiro. Ó leão da tribo de Judá, ó Cordeiro de Deus, Rei de reis, Senhor de senhores. É o incomum. É o incomum. Na tua família, no teu dinheiro, nos teus negócios, na tua casa, na tua saúde, é o incomum de Deus. É algo tão grande, tão poderoso, tão forte. Eu tenho muito mais, mas o tempo não deixa. Senhor, eu me coloco aqui em primeiro lugar, porque este altar santifica a minha vida em primeiro lugar. Eu nunca mais direi que é comum o que tu fazes de incomum. Sacanamanta. É o incomum. Olha, a fé está movendo o teu coração, amado. A fé está movendo o teu coração. Jesus é o Senhor, não há outro, não há outro. Ele pode fazer algo na tua vida inconcebível, incomum, sobrenatural, impossível aos homens. Não há coisa demasiadamente maravilhosa
Não há. Não há. Não há. O coral crê nisso? Diga amém, coral. Back vocal crê? Músicos da igreja creem? Bispo. Aleluia, Jesus. Levante os seus braços para os céus. Em atitude de gratidão a Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos elegeste como Tua igreja, Senhor. Igreja viva que depende de um Deus vivo, maravilhoso. Um Deus que nos ama com amor incondicional. E por isso, Senhor, nós te pedimos agora, dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito, Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, Pai, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Saímos daqui, Senhor, nesta manhã, gratos e na expectativa de receber de Ti grandes coisas, em nome de Jesus. Antes de você sair, olhe para o seu lado e diga: Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Graça e paz, em nome de Jesus. Graça e paz, uma semana vitoriosa.